conforme definido em reunião na semana passada com a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, termina hoje o prazo para que os tribunais de justiça dos estados apresentem a quantidade de juízes auxiliares e funcionários que irão se dedicar a acelerar a análise dos processos de execução penal nos presos. A medida visa também obter dados precisos sobre o número de processos penais não julgados em cada comarca e acelerar o julgamento dos detidos provisoriamente. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, tem mostrado preocupação com a situação do sistema carcerário brasileiro. No fim do ano passado, a ministra visitou presídios no Rio Grande do Norte, Distrito Federal e Roraima. Em todos constatou problemas como superlotação, falta de servidores e péssimas condições de higiene e limpeza. Para ajudar a melhorar a situação carcerária no país, a ministra tomou algumas medidas. São elas: solicitou a elaboração de um censo penitenciário. O objetivo é fazer o perfil da população carcerária. Quantos são os presos, quantos foram julgados, quais estão em situação provisória e com quantas pessoas dividem as celas. Mutirão carcerário. Em reunião com presidentes dos tribunais de justiça de todo o país, a ministra deu prazo até esta terça-feira para que os tribunais disponibilizem juízes e servidores. Eles deverão agilizar o julgamento de presos provisórios. Treinamento de magistrados. A ministra Carmen Lúcia demonstrou interesse em enviar 12 juízes para treinar colegas de tribunais regionais. Ela quer dar mais agilidade aos julgamentos e, com isso, diminuir o número de presos provisórios nas prisões. Atribuições do Conselho Nacional de Justiça. A ministra está fazendo um levantamento de todas as atribuições do CNJ que possam ser usadas para fortalecer o sistema carcerário. E a criação de bibliotecas. A presidente do STF acertou com o ministro da Educação, Mendonça Filho, a criação de 40 bibliotecas em presídios de todo o país. Serão doadas obras brasileiras, estrangeiras e livros didáticos. E para falar sobre o que diz a lei para a contenção de violência e combate a rebeliões nos presídios, a repórter Ana Paula Ergang conversa agora com o advogado Antônio Rodrigo Machado. Ana Paula, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A gente viu na reportagem que a ministra Carmen Lúcia adotou algumas medidas para ajudar a melhorar a situação carcerária dos presídios brasileiros. E sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Antônio Rodrigo Machado. Doutor Antônio, qual que é o papel do judiciário diante dessas rebeliões? Boa noite, Ana Paula. O papel do judiciário ele é central do ponto de vista da ausência de uma política pública por parte dos poderes executivos para a resolução do problema. Nós temos hoje um cenário de caos no sistema penitenciário brasileiro e o Poder Judiciário vai na tentativa de tentar desafogar esse superencarceramento. São mais de 700 mil presos no Brasil hoje, boa parte, mais de 30% de presos provisórios, e o Poder Judiciário vai tentar fazer o seu papel colocando os presos provisórios, aqueles que têm condições, reúnem os requisitos para estar em liberdade, fazendo assim com que essa superlotação possa ter um pouco de apaziguamento, né? Possa ter uma redução do número tão alto de presos no Brasil hoje. E com relação a esses presos que participam de rebeliões, eles são punidos de alguma forma por isso? Do ponto de vista de uma política pública da lei de execução penal, o preso, ele está ali naquele presídio, ele está ali naquele local para ser ressocializado. Também tem a função de punição pelo crime que ele cometeu. Esse preso ali dentro, ele está diante de um regime disciplinar. Então, se ele comete alguma falta que tem as suas incidências na lei de execução penal, ele está sujeito a responder administrativamente. E se comete um crime contra a vida, por exemplo, ele também vai responder na vara do júri, vai responder como um assassinato comum cometido em qualquer lugar. Dentro do presídio ou fora do presídio vai ter o mesmo tratamento, ampla defesa, contraditório, uma investigação que possa levar ele a julgamento e, se ele for de fato culpado, ser condenado. Ano passado, o Supremo decidiu que o Estado é responsável pela morte de detentos em presídios. Isso faz com que as famílias tenham direito à indenização. De que forma que é feita essa indenização às famílias, doutor? Nós temos hoje presídios que não conseguem garantir
digamos assim, um mínimo de dignidade para as pessoas que estão ali cumprindo a sua pena. Mas nós temos também um problema social, que é a formação de diversas facções do crime no nosso país. Então, na análise feita pelo Supremo Tribunal Federal, ele disse que o Estado responde, dentro da sua responsabilidade objetiva, se ele deixou de cumprir aquilo que ele tem a obrigação, que é a proteção do indivíduo que está cumprindo a sua pena. Mas cada caso vai ter que ser analisado a partir das suas circunstâncias específicas. Não dá para a gente dizer que o Estado ele vai ser responsável por toda e qualquer morte que tenha acontecido dentro do presídio. Por exemplo, se o Estado, naquele evento específico, ele conseguiu reunir o mínimo de segurança de um preso, mas ele faz parte de uma facção, ele conseguiu burlar os ditames da legislação interna, do regramento interno, para tentar matar um outro preso e foi, mediante legítima defesa, assassinado por aquele preso. Nesse caso, aí, a responsabilidade do Estado pode ser, sim, mitigada. Já no caso de um preso neutro, né, que não faz parte de uma facção, que já tinha sido ameaçado de morte, levou essa notícia ao diretor do sistema penitenciário e isso não foi lhe garantida a sua vida, né, a sua segurança, aí o Estado vai ter responsabilidade e vai ter que indenizar essa vítima. Então, cada caso terá que ser analisado pelo Poder Judiciário para se dizer se vai ter a obrigação de uma indenização ou não. Não dá para a gente fazer uma análise geral de todas as circunstâncias, todas as situações dessa tragédia que nós estamos vivendo no dia a dia. Uma tragédia que não é um acidente, é algo programado, porque nós não temos uma política pública para tratar com o sistema penitenciário brasileiro. Ok, muito obrigada, doutor Antônio, pelos esclarecimentos. William, volto com você. Obrigado, Ana Paula.